Olá, amigos da engenharia. Este é o AEJ Conecta, seu canal de aperfeiçoamento profissional da Associação dos Engenheiros de Jundiaí. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a área da engenharia de segurança do trabalho. Reúne os profissionais em nível de especialização que necessariamente possuem graduação em outra modalidade da engenharia. Representa hoje cerca de 2% dos conselheiros que compõem o plenário do CREA São Paulo, o mesmo percentual da engenharia de agrimensura e da geologia e engenharia de Minas. São 5 conselheiros de um total de 268. E para falar desse tema, estão hoje conosco 3 profissionais dessa área. O engenheiro civil Luiz Cláudio Francischinelli, formado em 1987 pela Universidade São Francisco de Itatiba. Fez a especialização em segurança do trabalho na Unicamp, se formando em 1992. Trabalhou em empresas do setor privado. Desde 1994, é desenhista técnico pericial da Polícia Científica, desenvolvendo desenhos, fotografação de locais de crime, acidentes de trânsito, de trabalho, desabamentos, desmoronamentos, homicídios, meio ambiente e furtos. É sócio proprietário da LCF Consultoria e Engenharia Limitada, que desenvolve projetos para construção civil, estruturas, instalações hidráulicas e projetos de combate a incêndio, com aprovação do Corpo de Bombeiros. Consultoria em segurança do trabalho na elaboração de programas de prevenção de acidentes, laudos técnicos, assessoria técnica para obtenção e renovação de AVCB. Também atua como perito assistente em processos judiciais. Também conosco o engenheiro eletricista José Carlos de Souza, formado em 1987 pela Unesp e com pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho em 1989 pela FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado, e também pós-graduado em Engenharia Ambiental pela Unianchieta de Jundiaí em 2011. Possui especialização em Gestão e Proteção contra Incêndio pela ABAP, Associação Brasileira de Proteção contra Incêndio, em 2008. É coordenador e professor do curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho do SENAC de Jundiaí. Também é perito judicial nas áreas do trabalho de Jundiaí e Campo Limpo Paulista, além de presidente da PAIM, Entidade de Proteção e Integração de Menores em Vulnerabilidade Social, Econômica e Emocional, aqui de Jundiaí. E também conosco o engenheiro sanitarista e ambiental Lucas Marcel Vomieiro, formado em 2016 pelo Centro Universitário Padre Anchieta de Jundiaí e pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho no SENAC de Jundiaí em 2018. Tem experiência como professor em diversas entidades acadêmicas em disciplinas ligadas à segurança do trabalho, inclusive no Centro Universitário do SENAC de Jundiaí. É sócio proprietário da empresa Prime Safety, que atua no segmento de consultoria e assessoria em saúde e segurança operacional e meio ambiente. E a primeira pergunta que farei a ambos é: por que fiz especialização em segurança do trabalho? Vamos começar pelo Francischinelli. É um prazer recebê-lo aqui no AEJ Conecta, Francischinelli. A palavra é sua. Bom dia. Agradeço aí a oportunidade de estar falando aqui, conversando sobre engenharia de segurança do trabalho e em relação a por que motivo eu vim fazer o curso, né, de engenharia de segurança do trabalho. Bom, eu quando concluí a minha faculdade de engenheiro civil, eu logo que terminei, eu recebi uma informação que a construção civil é recorde em acidente de trabalho. Isso me preocupou bastante, porque eu, como engenheiro civil, provavelmente iria trabalhar em alguma obra e
seria considerado um dos responsáveis, o principal responsável por algum acidente que ocorresse. Então, com essa notícia, essa informação, depois eu encontrei um colega que havia feito a faculdade também comigo e que cursavam o curso na Unicamp, Engenharia de Segurança. Ele comentou a respeito, me interessei e fui logo correndo atrás para estudar mais um pouco sobre o assunto. Mas antes de Mas terminar o curso, você já tinha essa. não, Foi depois que. foi depois. No curso de graduação, a gente só tinha um semestre de aula de segurança do trabalho, Ah, fazia parte da grade curricular. fazia parte da grade curricular, naquela época lá. Hoje eu não sei se faz, né? Mas era uma aula por semana, né? Coisa muito rápida, né? Superficial. Superficial. E aí o curso era 18 meses, né? Bem aprofundado. Você tinha aula com até médicos da Unicamp, pessoal muito gabaritado. E foi interessante, a primeira aula que eu assisti do curso, um senhor com muita experiência, né? Ele comentou, olha, segurança do trabalho, essa profissão, engenheiro de segurança do trabalho, países desenvolvidos não existe. Porque isso já está na consciência de quem tem qualquer formação. Tem que se preocupar com a segurança do trabalho. E, de fato, isso na prática, a gente tem que estar integrado a os outros departamentos, departamento de compras, administrativo, RH, setor de qualidade da empresa, tem que ter essa preocupação, né? Não é ficar jogar a carga toda sobre o engenheiro de segurança ou técnico de segurança. A responsabilidade para evitar o acidente de trabalho é de todos nós, certo? Então, mas o curso de engenharia de segurança abriu assim a mente da gente uma série de precauções, né? A gente tem que pensar em prevenção do que gera o acidente. Ele gera despesa, Passivo. é, despesa para o governo, despesa para a empresa, e o maior prejudicado é o acidentado, né? Okay. Porque ele afastado, ele nunca vai chegar a ganhar aquilo que ele estivesse trabalhando com a saúde dele, a saúde completa dele, né? Então, isso faz com que a preocupação com todos, com a segurança do trabalho, evite o acidente, né? Perfeito. Zé Carlos, é um prazer recebê-lo aqui no EJ Conecta. A pergunta vai para você agora. Por que fiz especialização em segurança do trabalho? Bom dia, agradeço o convite, né, para estar falando sobre engenharia de segurança do trabalho. No meu caso, eu sou de Ilha Solteira, é uma cidade do interior de São Paulo, faz divisa com Mato Grosso do Sul. Bem fresquinho lá, né? É uma cidade muito quente, é uma cidade que tem uma usina hidrelétrica muito grande, que é a usina hidrelétrica de Ilha Solteira. É uma cidade planejada e, em função da usina, criaram um campus da Universidade do Estado de São Paulo, inicialmente em 1986, 87, 3 cursos de engenharia. Então, era o curso de engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia mecânica. Engenharia civil, elétrica e mecânica. E eu, como morador da cidade, eu decidi fazer o curso de engenharia elétrica. Terminei o meu curso e casei. Era um momento assim complicado da economia. Procurei emprego na área como engenheiro eletricista, não encontrei
E aí, motivado pela minha esposa, né, é que ela falou assim: por que você, né, não vai fazer um curso de engenharia de segurança do trabalho? Eu falei: quê? Como assim? O que é isso? A gente estava morando em Corumbá, porque ela já tinha emprego lá em Corumbá, tinha toda uma estrutura lá. E eu falei, mas aqui não tem o curso de engenharia de segurança do trabalho. Ela falou, mas tem em São Paulo, que fica a 2.000 quilômetros daqui. Nós estávamos casados há 3 meses e eu vim para São Paulo sozinho para fazer esse curso, não tinha ideia do que era. E aí eu morava sozinho e, enfim, e na FAAP, eu comecei a fazer o curso e aí eu fui descobrir o quanto que a engenharia de segurança ela amplia as possibilidades de atuação profissional. Então, foi um curso assim extremamente positivo profissionalmente. Legal. Lucas, agora a palavra vai para você. É um prazer recebê-lo aqui no IJ Conecta, porque fiz especialização em engenharia de segurança do trabalho. Bom dia a todos, né? Bom dia, Silvio. Obrigado aí pela oportunidade, né? Pelo convite. A minha história com a segurança do trabalho, ela começa um pouquinho mais cedo, né? Eu morava na cidade de Varza Paulista, eu tinha aproximadamente uns 12 anos, né? E tinha um vizinho nosso que ele tinha uma oficina mecânica. E eu fui lá pedir emprego para ele na oficina, né? Para trabalhar como ajudante, tal, naquela ocasião e tudo mais. Como eu era muito jovem, ele veio conversar com meu pai e falou assim: olha, a oficina é um lugar perigoso, né? Você tem certeza que seu filho pode trabalhar lá, né? E meu pai, né, estamos assim, uma condição meio desfavorecida economicamente, falou, não, tem que começar a trabalhar, né? Então eu fui trabalhar na oficina, né, e chegando lá, eu me deparei assim com, apesar da oficina, que era especializada em motor a diesel, né, ser uma oficina razoavelmente grande, as condições de segurança eram muito precárias, né? Eu entrei ajudando, eu lavava a peça, né, então lavava a peça com a mão dentro do óleo diesel, né, dentro da querosene. Você olhava para o lado, o cara calçando tudo errado o veículo lá. Equipamento, ferramenta, tudo sem proteção, sem nada. Eu olhava aquilo e falava, mas não é possível que isso aqui seja o correto, né? Não é possível que isso aqui seja, é assim que tem que ser feito, né? E eventualmente eu tinha algumas ideias, né, para algumas melhorias lá. Algumas eram até bem aceitas pelo proprietário da oficina, era um italiano assim, um pouquinho truculento, né? Às vezes não gostavam muito da ideia, né? Colocaram apelido de Einsteinzinho, de mim, não sei o quê, aquela brincadeira toda. E eu comecei a pesquisar algumas coisas e fui me interessando pela segurança do trabalho. E aí, quando eu completei ali meus 16, 17 anos, eu procurei o curso técnico, né? Esse curso técnico. E logo que eu tive a oportunidade, já comecei um estágio. Assim, um mês de curso, né? Trabalhar numa indústria metalúrgica. Fiquei lá 5 anos, depois que eu terminei o estágio, trabalhando como técnico, né? E aí eu ingressei na Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental, escolhi a área ambiental porque é uma área afim, né, da segurança do trabalho, e depois fui fazer minha especialização no Senac, onde fui aluno do professor José Carlos, um excelente professor, foi uma honra, né? Depois tive a oportunidade de dar aula também, né, no Senac e tal. Sou muito grato, aproveito o espaço para agradecer. E essa foi minha história com a segurança do trabalho. Legal o depoimento. Francisco Inelli, você faria de novo? Sim, faria de novo, sim, porque pô, é um tema muito bonito, muito interessante, né? Para quem trabalha na era de tecnologia está se inovando sempre, a segurança do trabalho também tem que ir acompanhando, né? E, sem dúvida, faria novamente. Agora, a segurança do trabalho, como a gente sabe, ela tem a particularidade de sempre estar acompanhada de uma outra modalidade anterior. Não. Você faria nessa ordem, civil e segurança do trabalho, ou a segurança do trabalho que motivou que talvez você fizesse uma outra modalidade de engenharia? Olha, meu pai foi mecânico de manutenção, sabe? E eu, por exemplo, ele, na casa que ele construiu, que nós morávamos lá, ele fez toda a parte de serralheria. Eu era o ajudante dele, sabe? Até hoje eu tenho vontade de fazer engenharia mecânica. E você, com a segurança do trabalho, você tem que envolver outros parceiros. Tem que ser multidisciplinar, Uhum. né? Não adianta, você não consegue
abraçar todo o conhecimento que é necessário para você fazer uma segurança. Consulta um engenheiro mecânico, um engenheiro eletricista, um engenheiro químico, né? A gente tem que pensar na prevenção, certo? Prevenção em máquinas e equipamentos, por exemplo, eu já fiz cursos especialista nessa área, né, para máquinas e equipamentos. Você aprende a fazer uma proteção da máquina, tudo, mas você tem que estar com um parceiro engenheiro mecânico, um engenheiro eletricista ou de automação, né, para Que dá o suporte. integrar, dar o suporte e fazer um serviço completo aí sobre segurança. Mas a segurança do trabalho você faria Sim, com certeza. com certeza, independente de civil. Não, por mim, eu estudaria engenharia mecânica também, depois, mas não dá mais tempo. Zé Carlos, e você? Bom, eu fui fazer engenharia de segurança por uma questão, porque eu não estava encontrando emprego como engenheiro eletricista, foi por acaso, eu não escolhi inicialmente fazer engenharia de segurança do trabalho, mas foi uma escolha muito assertiva, né? E nessa fala, inclusive, eu gostaria de motivar, né, a todo graduando aí nas áreas de engenharia a fazer um curso de engenharia de segurança do trabalho. A engenharia de segurança do trabalho ela amplia muito as possibilidades de atuação do profissional. Ele pode atuar dentro de uma empresa, dentro de uma unidade, uma empresa privada, empresas públicas. Ele pode prestar serviços, né? Ele pode ter uma empresa prestadora de serviços. Ele pode atuar na área acadêmica, pode trabalhar elaborando projetos de incêndio. Então, é uma possibilidade, amplia-se muito, né, a atuação de mercado do profissional. Então, sem dúvida nenhuma que eu faria novamente a engenharia de segurança do trabalho. E precedida da engenharia elétrica também, ou talvez não? Não necessariamente. Eu acho que Você se encontrou na segurança do trabalho. exatamente. Eu acho que isso é uma característica assim. Eu percebo que independente da sua graduação, né, da engenharia, que para você fazer a especialização, para você ser um engenheiro de segurança do trabalho, você precisa ter uma graduação em engenharia. Então, independente da engenharia, você vai se encontrar, a possibilidade de você se encontrar na engenharia de segurança é muito grande. Lucas, faria de novo? Faria, sem dúvida nenhuma. Eu tenho uma certa paixão pela área de saúde e segurança, né? E eu sempre comento com o pessoal que trabalha comigo, assim, na época, porque eu não fiz uma engenharia de segurança do trabalho como graduação, porque ela não existe, né? Então eu tive que passar pela engenharia sanitária e ambiental para eu poder me especializar depois em segurança do trabalho. Inclusive, eu acredito que um dia possa existir, né? Uma graduação em engenharia de segurança do trabalho. Faria engenharia sanitária e ambiental, porque eu acho que agregou muito, né, ao meu currículo, aos meus conhecimentos. Eu não atuo 100% na área sanitária e ambiental, mas tem algumas frentes que eu atuo ainda, né? Então, assim, eu acho que faria, sim, engenharia sanitária e ambiental e faria engenharia de segurança do trabalho. Legal. Bom, e com relação às entidades de classe, né? Que depoimento vocês poderiam trazer para a gente da importância de uma entidade de classe, por exemplo, como a Associação dos Engenheiros de Jundiaí, na formação profissional? O Francisquinelli, já eu sei que atua bastante aqui, faz parte inclusive do conselho. O que você poderia falar para a gente sobre isso, Cláudio? É muito importante, né? A associação de entidade de classe a gente está participando, né? Porque você tem a oportunidade de estar fazendo alguns cursos, assistindo algumas palestras, se atualizando sobre o assunto, né? É um deles, né? A engenharia de segurança do trabalho tem uma matéria que é a principal, talvez, do curso, que é você fazer uma análise de risco de um acidente, né? Tanto
depois que o acidente ocorreu, onde aconteceu uma falha, ou anteriormente, para você fazer a sua prevenção do acidente. Essa, ao meu ver, é a matéria mais importante do curso, uma análise de risco, né? Tem uma série de coisas na associação, por exemplo, as palestras que vieram do Corpo de Bombeiros, né? Também faz parte relacionada à segurança, né? Enfim, é uma oportunidade da associação estar trazendo para nós, né? E os associados se beneficiando com isso, né? Essa atualização, tecnologia que pode trazer para nós aí, né? Em diversas áreas, como eu falei, a gente tem que integrar com outras áreas, engenharia mecânica, elétrica, ouvir um agrônomo, né? Sempre análise de risco, para mim que estudei engenharia civil, 5 anos lá, eu estou com a cabeça ali voltada, mas se eu ouvir um agrônomo, um engenheiro eletricista que estudou 5 anos esse assunto, ele vai ter Um olhar. um olhar, detectar uma falha onde a gente precisa corrigir e evitar um acidente. Essa é a minha opinião aí. Perfeito. Zé Carlos, você ainda, no seu currículo, a gente precisa mencionar também que você está inspetor da CAF na modalidade de segurança do trabalho e que, de alguma maneira, a indicação veio a partir da associação. Que depoimento você poderia trazer para a gente sobre a... É assim, é muito interessante essa pergunta, porque eu me formei em 89, depois eu fiz a minha especialização em 1990. Eu sempre fui um associado do CREA, né? Para atuar como engenheiro de segurança do trabalho, você precisa ter um CREA ativo, mas eu Na nunca realidade, registrado, né? registrado. Porque o CREA é obrigatório, a associação Mas ela é é interessante. facultativa, né? Pois é exatamente aí que eu queria chegar, porque embora eu tivesse esse registro no CREA, a participação na associação foi muito recente, né? Então, através do Que convite, despertou há pouco tempo. foi despertado há muito tempo. E eu acho que foi assim, foi um dó muito grande ter começado a participar da associação há muito pouco tempo, porque a associação ela tem muito a oferecer para o profissional, para o desenvolvimento do profissional. Eu levei muito tempo a perceber o quanto que a associação ela pode ampliar, né, esse crescimento profissional. E muito recentemente eu recebi esse convite para ser um membro da CAF, né, com a comissão, né, de auxílio à fiscalização do CREA, e é um trabalho assim muito edificante. Então, a associação ela é importante. Hoje eu estou aqui na Associação dos Engenheiros de Jundiaí. Essa gravação, eu imagino que ela tem uma extensão muito grande, um alcance muito grande, e independente de onde você, profissional de engenharia, estiver, procure a associação mais próxima e comece a participar. Vai ser importante para você. Obrigado pelo depoimento. Lucas? O meu registro no CREA, como o Silvio bem falou, né? Eu estou registrado desde que me formei, até por conta da obrigatoriedade para atuar na área, né? E eu tinha pouco contato, na verdade, com o conselho e com a associação dos engenheiros de Jundiaí. E me associei recentemente, por um convite do Silvio, né? E eu acho que um dos projetos assim que mais me chamou a atenção é o próprio AEJ Conecta, porque eu acho que você consegue falar melhor com a sociedade através de um canal como esse, e acho que também abre a oportunidade para que pessoas que estão iniciando a carreira na área de engenharia ou que estão procurando uma graduação escolham a engenharia, né? Nós sabemos que o Brasil ainda tem déficit na área de engenharia, né? Se a gente comparar com países desenvolvidos, a taxa de engenheiros para 1.000 engenheiros comparado com o Brasil, a gente tem um déficit muito alto, né? Uhum. Então, acho que esse é o canal adequado para que a gente ajude a suprir esse déficit, para que a gente melhore como sociedade, para que a gente avance, porque a nossa profissão ela é muito importante e ela representa uma boa fatia do PIB, né?
Então, Sem dúvida. modéstia à parte, a gente pode falar sobre isso tranquilamente. Então, eu acho assim que a associação, o principal papel da associação, na minha visão, né, é dialogar com a sociedade. Ok? Eu agradeço a presença de vocês aqui no EJ Conecta. Foi muito bacana falar sobre esse tema. Bom dia para vocês. Bom dia.